Amados irmãos e Father, irmãs, who art in heaven, Seikwe, hallowed be thy neste name. momento, muitos de vocês estão passando por dificuldades que parecem ir além do que podemos compreender. Talvez você sinta que há algo mais profundo acontecendo, que forças espirituais estão agindo contra a sua vida. Às vezes, esses ataques não são visíveis, mas afetam diretamente nossa paz, nossa saúde, nossa família e até nosso futuro. Talvez você tenha sentido que as coisas não estão indo como deveriam. Quem nunca passou por aquela sensação de que, apesar de todos os seus esforços, algo está sempre bloqueando sua felicidade e seu progresso? Talvez você tenha se perguntado, por quê? Apesar de todo o meu trabalho e dedicação, as coisas parecem não dar certo. Ou quem sabe você tem enfrentado dificuldades inexplicáveis, como pesadelos recorrentes, rejeição sem motivo, ou até uma sensação constante de que tudo está dando errado no momento em que você está prestes a alcançar uma grande conquista. Se isso está acontecendo com você, não se desespere. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O que você está passando não é um acaso. Muitas vezes, o inimigo age nas sombras e sua principal estratégia é fazer com que você se sinta sozinho, derrotado e sem esperança. A Bíblia nos alerta claramente sobre isso. No livro de Oséias 4:6, encontramos um versículo poderoso. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Esta frase carrega uma verdade profunda e impactante. O que você não sabe pode se interpretar. Ignorar as realidades espirituais pode custar caro e pode estar afetando áreas da sua vida que você nem imagina. Porém, meus amados, a boa notícia é que a ignorância não precisa ser seu destino. Hoje, Deus quer trazer revelação à sua vida. Ele quer abrir seus olhos para que você reconheça as forças espirituais que operam contra você. E o melhor de tudo, Ele quer te ensinar a combater esses ataques com as armas poderosas que Ele mesmo nos deu. Quando os inimigos espirituais enviam flechas de maldade, flechas de inveja, raiva, manipulação ou até mesmo feitiçaria contra a sua vida, Deus, em sua infinita misericórdia, não só tem o poder de interromper esses ataques, mas Ele transforma essas flechas em um bumerangue espiritual que retorna contra os próprios inimigos. Isso não é vingança. Irmãos e irmãs, isso é justiça divina em ação. Entender isso é crucial. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer o ataque. Não subestime o que está acontecendo. Quando você percebe que está sendo atacado espiritualmente, você já deu o primeiro passo para reverter essa situação. A Bíblia nos ensina em Efésios 6:1-2, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a luta não é contra as pessoas, mas contra as forças espirituais que agem através delas. E isso é algo que você precisa entender e reconhecer. Perceba, querido amigo, que quando você começa a ver que certos problemas não são apenas normais, você começa a se posicionar para soluções extraordinárias. Pode ser que você tenha se perguntado, será que estou sendo vítima de feitiçaria? Ou talvez você tenha até sentido algo estranho em sua casa, em seu trabalho ou nas suas relações familiares. O fato de não conseguirmos entender ou explicar alguns acontecimentos da nossa vida pode ser um sinal de que estamos lidando com ataques espirituais. Esses ataques, às vezes, têm raízes tão profundas que podem vir de gerações passadas em maldições hereditárias
que se perpetuam ao longo do tempo. Muitas pessoas buscam soluções em médicos, fazem inúmeros exames, mas não encontram explicação para o que sentem. Talvez você seja um cache nesse perfil. Você sente que há algo errado, mas não sabe exatamente o que. Isso é muito comum. E é por isso que precisamos entender que nem tudo pode ser resolvido apenas com soluções físicas ou racionais. Muitos ataques espirituais podem se manifestar em coisas simples, como sentimentos de fracasso, uma sensação de má sorte que parece acompanhar você aonde quer que vá, ou um bloqueio inexplicável em áreas da sua vida, onde você mais busca prosperidade e felicidade. O primeiro passo para a vitória é reconhecer que nem todos os problemas são naturais. Quando você consegue identificar o que está acontecendo espiritualmente, você já está se posicionando para a vitória. O inimigo que você não reconhece, você não pode derrotar. E é por isso, querido amigo, que você precisa pedir ao Espírito Santo o dom da discernimento espiritual. Esse dom é essencial para você caminhar em segurança nas batalhas espirituais. Quando você começar a reconhecer que há algo espiritual acontecendo, você será capaz de orar e agir de forma poderosa para reverter essas situações. Não tenha medo de pedir ao Espírito Santo para abrir seus olhos e guiar sua mente e coração. Quando Ele ilumina nossos caminhos, nada fica oculto. E a verdade é que, quando você começa a ver as coisas de uma perspectiva espiritual, as soluções se tornam muito mais claras. Vamos orar juntos neste momento, pedindo ao Senhor que nos conceda discernimento espiritual, que Ele nos ajude a identificar os ataques e que, através da sua sabedoria, possamos nos proteger e nos posicionar para a vitória. Espírito Santo, eu te peço que abra meus olhos espirituais para que eu possa ver as obras do inimigo e identificar as áreas onde ele tem tentado me atacar. Me dá sabedoria para entender as batalhas espirituais ao meu redor, para que eu possa lutar com as armas poderosas que o Senhor me deu, que a sua luz brilhe em minha vida e que, através do seu poder, eu tenha vitória sobre todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Deste modo, querido irmão, saiba que o primeiro passo para a sua vitória espiritual é a percepção. Esteja atento ao que está acontecendo ao seu redor. Ore com fé e o Senhor trará a resposta. Se você está pronto para seguir em frente com essa jornada espiritual, continue conosco. Deus tem algo poderoso para você. Agora que você já entende que muitos dos problemas em sua vida podem ter raízes espirituais, é hora de darmos um passo mais profundo. O segundo passo para vencer qualquer ataque espiritual é reconhecer quando ele está acontecendo. Para isso, é essencial que você desenvolva a capacidade de discernir o que está vindo do espírito maligno e o que é apenas uma consequência natural da vida cotidiana. Muitas vezes, os ataques espirituais se disfarçam de dificuldades cotidianas, fazendo você acreditar que são apenas problemas normais. Mas a Bíblia nos ensina que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Em Efésios 6:2, lemos: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui, a palavra de Deus está deixando bem claro que as batalhas espirituais não acontecem apenas no plano físico. Quando você enfrenta problemas repetidos, como bloqueios inexplicáveis em sua vida, rejeição constante ou até pesadelos aterrorizantes, é sinal de que há algo maior em operação. Quando você começa a perceber isso,
está dando o primeiro passo para a sua vitória. Muitos podem não entender, mas problemas espirituais podem ser mais profundos do que imaginamos. Às vezes, as batalhas vêm na forma de atitudes negativas, como o ressentimento, o medo e a insegurança, que muitas vezes estão enraizados em experiências passadas ou até mesmo em maldições geracionais. A verdade é que, se você não reconhece o ataque, não pode vencer. Portanto, o primeiro passo é olhar além da superfície e buscar entender de onde realmente vem o problema. Você já teve aquela sensação de que as coisas nunca estão certas? Não importa o quanto você tente. Talvez, mesmo após anos de esforço, você tenha enfrentado dificuldades repetidas, sem explicação lógica. Isso pode ser um sinal claro de um ataque espiritual. A Bíblia nos ensina que, quando o inimigo vem como uma torrente, ele tenta confundir e desorientar você. Por isso, o primeiro passo é identificar que nem todos os problemas têm explicações físicas. Muitos desses ataques estão vindo diretamente das forças espirituais do mal. Como você pode então reconhecer quando está sendo atacado espiritualmente? A chave para a vitória está no discernimento espiritual. O discernimento é um presente precioso dado pelo Espírito Santo e ele deseja te ajudar a identificar quando forças espirituais estão operando contra você. Este presente nos permite ver além do natural e perceber as influências do mal para que possamos agir de forma apropriada. Um sinal claro de um ataque espiritual é a persistência de dificuldades inexplicáveis. Se você se vê constantemente lutando contra a mesma coisa, por exemplo, uma doença que não tem explicação médica, uma falta de progresso, ou até mesmo uma sensação de que está sendo atacado emocionalmente sem motivo aparente, isso pode ser o efeito de um ataque espiritual. Quando você começa a perceber que algo não está certo no seu entorno, você deve orar para que Deus revele a verdadeira fonte desse ataque. Outro sinal claro de ataques espirituais é o aumento de desânimo e desesperança. Quando você começa a se sentir constantemente derrotado, sem saída ou incapaz de vencer, isso pode ser um sinal de que forças espirituais estão tentando minar sua fé e seu vigor. Quando você começa a entender que esses sentimentos não são naturais, você se coloca em uma posição de força para lutar com as armas espirituais que Deus preparou para você. Porém, é importante lembrar que a nossa luta não é contra pessoas. Muitas vezes, vemos situações de conflito com outras pessoas e pensamos que elas são a causa de nossos problemas. Mas a Bíblia nos ensina que nossas batalhas espirituais vão muito além das ações humanas. São as forças espirituais, como os principados e potestades, que realmente movem as peças por trás das nossas dificuldades. A luta contra essas forças é um combate invisível, mas extremamente real. Agora, a boa notícia, quando você começa a reconhecer a verdadeira fonte de seus problemas, você já está um passo à frente na batalha. Reconhecer que o inimigo está agindo é o primeiro passo para derrotá-lo. Quando você começa a identificar os sinais dos ataques espirituais, você pode pedir ao Espírito Santo que te dê discernimento para agir em oração. Em 1 João 4,4, a palavra nos diz: filhinhos, vós sois de Deus e os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Isso significa que, mesmo que você enfrente batalhas espirituais, você já tem a vitória em Cristo. Esse discernimento dado por Deus é uma das chaves para essa vitória. Portanto, meu querido amigo, se você está vivendo esse tipo de ataque espiritual,
Comece a orar com mais fervor e peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos. Peça que Ele te revele a verdade sobre o que está acontecendo e te dê sabedoria para lidar com a situação. O Senhor nunca te deixará sozinho e Ele te dará as armas espirituais necessárias para vencer. Agora, vamos juntos orar por esse discernimento. Vamos pedir ao Espírito Santo para nos dar olhos espirituais, para que possamos ver além da superfície e compreender a verdade. Espírito Santo, eu peço que abra meus olhos espirituais para que eu possa ver o que está acontecendo ao meu redor. Mostre-me a verdadeira fonte das dificuldades em minha vida, para que eu possa orar com sabedoria e discernimento. Eu me entrego a Ti e confio no Teu poder para me guiar. Em nome de Jesus. Amém? A orar assim, você começa a se posicionar para a vitória. O Senhor é fiel e Ele te dará as respostas que você precisa para enfrentar esses desafios espirituais com confiança e força. Agora que você já reconheceu a natureza espiritual do ataque, o próximo passo crucial é buscar a proteção divina. Quando nos deparamos com batalhas espirituais, devemos sempre lembrar que não estamos lutando sozinhos. Deus nos deu um arsenal poderoso para nos proteger e nos blindar contra os ataques do inimigo. Um dos maiores presentes que Ele nos deu é a Sua palavra, e dentro dela encontramos armas espirituais poderosas que, quando usadas corretamente, podem mudar qualquer situação. Um dos maiores exemplos de proteção divina pode ser encontrado no Salmo 91, um dos salmos mais poderosos da Bíblia. Este salmo, com suas palavras de segurança e refúgio, é uma verdadeira armadura contra as forças do mal. Eu quero te convidar a meditar nele de forma profunda, porque suas promessas não são apenas belas palavras, elas são armas espirituais capazes de criar uma barreira impenetrável ao nosso redor. O Salmo 9, 1 até 2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Essas palavras são mais do que uma simples declaração de fé. Elas são uma fortaleza espiritual. Quando você fala essas palavras em fé, você está literalmente criando um escudo de proteção ao seu redor. Cada frase do Salmo é uma barreira que impede que o inimigo chegue até você. É importante não apenas ler ou ouvir o Salmo 91, mas proclamar em voz alta e crer no seu poder. Quando você declara a palavra de Deus com fé, você está liberando um poder sobrenatural sobre a sua vida e sua família. A Bíblia diz em Isaías 5:5:1: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Isso significa que, quando você declara o Salmo 91, a palavra de Deus não retorna vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. A verdade é que o inimigo tem medo da palavra de Deus. Ele sabe que não pode resistir à autoridade que vem de Deus. No mundo natural, as nações têm suas armas de guerra, como rifles, tanques e até mesmo armas nucleares, para se proteger. No mundo espiritual, a arma mais poderosa que possuímos é o sangue de Jesus. O sangue de Cristo foi derramado na cruz e, através dele, temos o poder de vencer qualquer ataque do mal. Quando você aplica o sangue de Jesus sobre sua vida, você está usando a arma mais poderosa contra qualquer força espiritual. Em Apocalipse 1:2-1:1, vemos a vitória dos santos sobre Satanás. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.
O sangue de Jesus é a nossa bomba nuclear espiritual. Ele tem o poder de destruir qualquer obra do inimigo e de trazer libertação imediata ao declarar o sangue de Jesus sobre sua vida e suas circunstâncias. Você está ativando a proteção divina sobre você. O inimigo não pode resistir a esse poder. Agora, você deve se perguntar: como aplicar o sangue de Jesus em minha vida? A resposta é simples. Você declara. Você fala em voz alta, com fé, e crê que o poder do sangue de Cristo vai agir em sua vida. Use o nome de Jesus e peça a Ele que cubra você e sua casa com seu sangue precioso. Não importa quão forte seja o ataque espiritual, o sangue de Jesus é a chave para a sua proteção. Lembre-se do que Deus nos prometeu em Isaías 5,4. 1,7. Toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é uma promessa de proteção divina. Uma garantia de que, quando você invoca a palavra de Deus, nenhum ataque espiritual pode prevalecer. Deus não só te protege, Ele te dá autoridade para cancelar qualquer condenação que o inimigo tente lançar contra você. Essa autoridade vem de Deus e você deve usá-la com confiança e coragem. Para que isso funcione plenamente, é necessário declarar essas palavras todos os dias, com fé e autoridade. Não apenas como uma repetição, mas como uma expressão de sua confiança em Deus. Suas palavras têm poder e, ao declarar as promessas de Deus sobre sua vida, você cria uma barreira de proteção impenetrável contra qualquer ataque do mal. Não subestime a força do que você fala. A Bíblia nos ensina em Provérbios 1:8-2:1, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso significa que as palavras que você declara têm um impacto direto na sua realidade espiritual. Vamos orar agora, declarando a proteção de Deus sobre nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor que, através do Salmo 91 e do sangue de Jesus, Ele crie um muro de proteção ao nosso redor, blindando-nos contra todos os ataques espirituais. Senhor, eu declaro que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu me escondo à sombra do Teu poder e nenhum mal virá sobre mim. Declaro que o sangue de Jesus cobre minha vida, minha casa, minha família e tudo o que me pertence. Toda arma forjada contra mim não prosperará. E toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condeno agora, no nome de Jesus. Eu creio que a Tua palavra é minha proteção e que nenhuma força do mal poderá me atingir, em nome de Jesus. Amém? Ao fazer isso, você está se posicionando para a vitória espiritual. O Senhor está te protegendo e nenhum ataque maligno pode prevalecer contra você. Agora que você já reconheceu os ataques espirituais e invocou a proteção divina, o próximo passo importante é entender como reverter as maldições e feitiçarias lançadas contra a sua vida. Muitas vezes, quando estamos sendo atacados espiritualmente, o inimigo tenta lançar maldições, feitiçarias ou até mesmo maldição geracional, que afeta as áreas mais sensíveis da nossa vida, como saúde, relacionamentos e prosperidade. Mas a boa notícia é que Deus, em sua misericórdia e justiça, não permitirá que essas forças prevaleçam. A Bíblia nos ensina de maneira clara que, como filhos de Deus, não somos mais escravos das forças do mal. Em Números 2:3, lemos: porque não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Essa palavra
é poderosa porque nos mostra que, para aqueles que estão em Cristo, as obras de feitiçaria não têm poder. Deus já quebrou a autoridade das forças do mal sobre a nossa vida. Mesmo que o inimigo tente, ele não pode prevalecer contra nós, pois temos a autoridade de Cristo, mas muitas vezes a vitória não vem sem um passo adicional. Isaías 5, 4, 1, 7. A palavra nos afirma: toda arma forjada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Deus nos dá uma promessa. Ele nos protege. E também nos dá autoridade para destruir as maldições e feitiçarias lançadas contra nós. Quando falamos essas palavras com fé, estamos ativamente rejeitando e devolvendo as maldições de volta para os seus emissores. Isso é parte da justiça divina em ação. Porém, para que isso aconteça, é necessário que você ativamente ore para que essas maldições e feitiçarias voltem para quem as enviou. A oração é a chave para fazer isso funcionar. Quando você ora com fé, falando com autoridade, você está ativando a lei espiritual que reverte o mal. O Senhor, em sua justiça, garante que todo o mal que foi enviado contra você retorne para quem o lançou. Vamos aplicar esse princípio agora. Em 2 Tessalonicenses 1:6, a palavra de Deus diz: é justo diante de Deus que Ele dê aflição a quem vos aflige. Isso significa que Deus, em sua justiça, retribui os malfeitores e devolve as aflições àqueles que tentam causar dor aos seus filhos. Quando você ora, você está permitindo que a justiça de Deus se manifeste. Lembre-se de que isso não é vingança, mas sim justiça divina. O inimigo não tem o direito de causar sofrimento na sua vida. E Deus, por meio da sua justiça, vai devolver tudo o que foi feito contra você. De volta ao inimigo, vamos agora orar juntos para que toda maldição, feitiçaria ou palavra maldita que foi lançada contra você seja revertida para o seu emissor. Vamos falar com autoridade e confiança, sabendo que Deus está ouvindo nossas orações. Pai querido, eu venho diante de Ti, em nome de Jesus, e declaro que toda maldição e feitiçaria lançada contra minha vida, minha casa e minha família, seja revertida agora para o emissor. Eu rejeito toda palavra de maldição, toda obra de feitiçaria, e declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu me aproprio da justiça divina e oro para que a aflição que tentaram lançar sobre mim retorne para aqueles que a enviaram, em nome de Jesus. Senhor, que a Tua justiça seja feita e que toda obra do inimigo seja destruída. E eu declaro, no nome de Jesus, que eu sou livre e protegido pela Tua poderosa mão. Amém. Ao orar dessa maneira, você está ativando o poder da reversão das maldições, confiando que Deus, em sua justiça, devolverá o mal de volta ao inimigo. Não importa o que foi feito contra você, porque em Cristo você tem o poder de reverter qualquer maldição e restaurar a paz e a prosperidade em sua vida. Hombres, queridos, que as forças do mal não têm poder sobre você, porque você está protegido por Deus e tem autoridade sobre todas as obras do inimigo. Quando você aplica os princípios espirituais da reversão, você ativa a justiça divina e impede que o mal continue a agir em sua vida. É importante perseverar nesse processo. A reversão das maldições não é apenas uma oração isolada, mas uma prática contínua de fé. Cada vez que você se sentir atacado, ore novamente.
Declare a palavra de Deus com autoridade, sabendo que a justiça divina é imutável. Como Romanos 1:9 diz, a vingança pertence a Deus e Ele retribuirá a quem for necessário. Deixe a justiça de Deus agir e você verá que Ele nunca falha. Agora que já reconhecemos os ataques espirituais e ativamos a proteção divina contra eles, o próximo passo é como agir de maneira prática e poderosa para reverter qualquer ataque que esteja em andamento. A oração não é apenas uma expressão de nossa fé, mas uma arma espiritual extremamente poderosa. Quando oramos com fé, estamos liberando o poder de Deus sobre as nossas situações e permitindo que Ele intervenha de maneira sobrenatural. A oração é a chave para transformar qualquer situação e trazer a justiça divina para nossas vidas. O Salmo 7:5 até 16 nos ensina um princípio poderoso sobre a justiça divina. Quem cava uma cova cairá nela. Quem enrola uma pedra, ela voltará sobre ele. Isso não é apenas um dito popular ou uma metáfora. É uma lei espiritual que o próprio Deus estabeleceu. O mal que for lançado contra você não ficará impune. A justiça de Deus sempre prevalecerá e o mal retornará sobre aqueles que tentam te prejudicar. Isso é importante para entendermos, pois quando oramos e declaramos a palavra de Deus com fé, estamos ativando essa lei espiritual e permitindo que Deus leve justiça àqueles que tentam nos atacar. Em 2 Coríntios 1:04, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aqui, vemos que nossas armas não são físicas, mas espirituais. A oração é uma dessas armas espirituais que Deus nos deu para combater o mal e todas as forças que tentam nos destruir. Ao orar, você está invocando o poder de Deus para mudar sua situação. E não há força no mundo que possa resistir à sua vontade. Deus quer que você entenda que você tem autoridade para usar suas armas espirituais e mudar as circunstâncias ao seu redor. Quando você ora e declara a palavra de Deus sobre sua vida, está invocando o poder divino para destruir as fortificações do inimigo. 2. Sua infinita misericórdia está pronto para mudar a sua situação. Desde que você tenha fé e confie em sua palavra, a oração é a chave para abrir as portas de bênçãos e também para fechar as portas ao inimigo. Não importa o quanto o inimigo tente te prejudicar, quando você usa a oração corretamente, você ativa a proteção divina e afasta toda a força do mal. Agora, eu quero convidá-lo a orar uma oração poderosa, declarando a vitória de Deus sobre a sua vida e a reversão de todo ataque espiritual. Vamos orar com fé e confiança. Sabendo que a vitória já é nossa em Cristo, declare as palavras com a autoridade que Deus te deu e creia que Ele está ouvindo e respondendo suas orações. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti neste momento e peço a Tua intervenção divina sobre minha vida. E eu declaro, em nome de Jesus, que todo ataque espiritual contra mim, minha família, minha saúde, meus relacionamentos e meus negócios será revertido agora. Toda palavra maldita, feitiçaria e maldição lançada contra mim será destruída pela autoridade do nome de Jesus. Eu confio em Ti, Senhor, e acredito que Tu és a minha força e a minha fortaleza. Eu oro para que Tu enviaste Tuas forças celestiais para lutar por mim e que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu declaro que, em Cristo, sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus.
Amém? A orar dessa forma, você está permitindo que o poder de Deus se manifeste e destrua qualquer obra do inimigo. Esta oração não é apenas uma invocação de palavras, mas um decreto de autoridade espiritual. E quando você declara a palavra de Deus, você está ativamente criando uma nova realidade espiritual para a sua vida. Essa oração também nos lembra que, quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele sempre responde em Jeremias 3:3. Deus nos promete: clama a mim, e eu te responderei e te revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando você ora com fé, Deus está pronto para revelar seu plano divino para a sua vida e para abrir portas de bênçãos que você nem imaginava. Agora, quero encorajá-lo a continuar orando de forma constante. Não desista, mesmo quando parecer que as coisas não estão mudando rapidamente. A oração persistente é uma das chaves para alcançar a vitória espiritual. Em Lucas 1:8:1, Jesus nos ensina a orar sempre e nunca desistir. Devemos orar sempre e nunca desanimar. A oração persistente constrói nossa fé e nos coloca em posição para ver os milagres de Deus em nossa vida. Muitas vezes, o inimigo tenta nos fazer desistir, especialmente quando vemos que as respostas não vêm imediatamente. Mas, como Hebreus 1:036 nos diz, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A paciência é uma virtude crucial na batalha espiritual. Quando você continua a orar, mesmo quando os resultados não são imediatos, você está demonstrando fé e confiança em Deus. Além disso, lembre-se de que a oração também envolve ações. Não basta apenas orar. Precisamos também agir de acordo com a vontade de Deus. Quando você ora e coloca sua fé em ação, você está alinhado com o plano de Deus para a sua vida e permitindo que Ele faça o impossível acontecer. As orações que vêm de um coração cheio de fé e ação são aquelas que ativam a intervenção de Deus. Ao concluir essa oração, lembre-se de que o Senhor já está trabalhando em sua vida. Ele está ouvindo suas orações e, em breve, você verá os resultados dessa fé. Continue declarando a palavra de Deus. Continue orando. E saiba que a vitória já está garantida em Cristo. Em breve, você verá o inimigo sendo derrotado, as portas se abrindo e as bênçãos fluindo em sua vida. Agora que você já aprendeu a reconhecer os ataques espirituais e ativou a proteção divina, e ainda orou com autoridade para reverter maldições e feitiçarias, um dos aspectos mais poderosos em nossa jornada de fé é o testemunho. O testemunho é uma das armas mais poderosas na guerra espiritual. Ele não só fortalece nossa própria fé, mas também serve como uma ferramenta poderosa para a edificação do corpo de Cristo. Quando compartilhamos nosso testemunho, estamos declarando ao mundo o que Deus fez por nós. É isso traz glória a Ele. Além de inspirar e motivar os outros, o Apocalipse 1:2:1 nos ensina que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essa é uma verdade poderosa. O sangue de Jesus é a nossa garantia de vitória. Mas a palavra do testemunho tem um poder incomparável. O testemunho de como Deus agiu na sua vida se torna uma ferramenta poderosa para derrotar o inimigo. Quando você compartilha as vitórias que obteve, está construindo uma barreira espiritual contra as forças do mal e, ao mesmo tempo, está plantando sementes de fé
nos corações dos outros. Cada um de nós tem uma história única de como Deus nos resgatou, nos curou, nos libertou e nos transformou. Seu testemunho tem o poder de inspirar alguém que está passando por dificuldades semelhantes, oferecendo-lhe esperança e mostrando que, assim como Deus agiu em sua vida, Ele pode agir também na vida deles. Muitas vezes, os ataques espirituais vêm com o objetivo de nos fazer sentir sozinhos, desamparados e sem esperança. Mas o testemunho de que Deus já nos deu a vitória em Cristo é uma afirmação de que nada é impossível para Ele. Lembre-se de que, quando você compartilha o que Deus fez por você, você está permitindo que outros vejam a evidência de seu poder. Essa evidência é uma forma de o Espírito Santo agir na vida de outras pessoas e é uma maneira de mostrar que Deus é fiel e Ele sempre cumpre suas promessas. Jesus disse em Mateus 5, 14 e 16, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se põe debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Você é essa luz. O seu testemunho resplandece a glória de Deus, e essa luz não pode ser escondida. Quando você testemunha da bondade de Deus, você está sendo uma luz no mundo, ajudando outras pessoas a enxergarem a verdade e a esperança em Cristo. Outro ponto importante sobre o testemunho é que ele traz libertação e restauração. Ao compartilhar o que Deus fez, você está também se libertando de qualquer carga espiritual que possa estar te oprimindo. Tiago 5:16. A Bíblia nos ensina: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ao compartilhar seu testemunho com outros, você está permitindo que eles orem por você, o que traz cura espiritual e restauração. Além disso, os testemunhos são também uma maneira de aplicar fé em ação. Quando você testemunha que algo mudou em sua vida, você está ativando sua fé ao declarar que, sim, Deus fez o que parecia impossível. E isso fortalece o corpo de Cristo. Seu testemunho é uma maneira de colocar a sua confiança em Deus de forma visível, não apenas no que Ele fez por você, mas também na expectativa de que Ele continuará a agir em sua vida. Deixe-me compartilhar um testemunho de uma pessoa que experimentou um poderoso milagre. Uma mulher que enfrentava ataques constantes em seus sonhos. Ela sentia que estava sendo perseguida por espíritos malignos e sua saúde estava deteriorando sem explicação médica. Os médicos não conseguiam diagnosticar nada, mas ela sabia que algo estava errado. Ela procurou ajuda espiritual e participou de um culto de libertação, onde aprendeu sobre o princípio de devolver as maldições ao remetente. Ela começou a orar consistentemente e aplicar os princípios que discutimos aqui. Em uma semana, ela começou a perceber mudanças dramáticas. Os ataques espirituais cessaram e ela recebeu uma ligação de sua irmã, que confessou que estava por trás das coisas que estavam acontecendo com ela. Devido à inveja e feitiçaria, a irmã, arrependida, pediu perdão. E a mulher foi completamente libertada de toda opressão espiritual. Esse testemunho é uma clara evidência do poder da oração e da aplicação dos princípios espirituais corretos. Quando você aprende a identificar os ataques espirituais e a aplicar as armas que Deus nos deu, como a oração, a palavra de Deus,
e o sangue de Cristo, você experimenta uma transformação. Esse testemunho nos mostra que, com fé, tudo é possível. Agora, eu quero que você reflita sobre sua própria vida. Você tem testemunhos de como Deus agiu em sua vida. Você pode compartilhar isso com outras pessoas para fortalecer sua fé e a fé dos outros ao seu redor. Não subestime o poder do seu testemunho. Quando você o compartilha, você está deixando que a luz de Cristo resplandeça por meio de você. O Senhor quer usar sua vida como um exemplo para outros, para que eles também possam experimentar a transformação que você vivenciou. Roger, ao terminar este momento, eu te convido a refletir sobre o que Deus já fez por você e como isso pode ser um testemunho para outros. Peça ao Senhor para te dar a coragem de compartilhar sua obra em sua vida e, assim, ser uma luz para aqueles ao seu redor. Vamos orar juntos. Senhor, eu te agradeço por tudo o que fizeste por mim. Obrigado por tuas bênçãos e por cada vitória que me concedeste. Eu oro para que eu tenha coragem de compartilhar meu testemunho com os outros, para que eles possam ver a tua glória em minha vida. Senhor, usa-me como instrumento da tua luz, para que eu possa fortalecer a fé de outros e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, querido irmão e irmã, o testemunho é uma arma poderosa que você pode usar em sua batalha espiritual. Quando você compartilha o que Deus fez por você, você está ajudando a espalhar o poder do Evangelho. Que a paz de Cristo esteja com você e que você tenha força e coragem para continuar a lutar pela sua vitória espiritual. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada espiritual, a perseverança. Depois de aprender a reconhecer os ataques espirituais, invocar a proteção divina, reverter as maldições e declarar a vitória em Cristo. É hora de entender que, mesmo quando estamos no meio da batalha, não podemos desistir. A luta espiritual pode ser árdua, mas a palavra de Deus nos ensina que a perseverança é uma chave essencial para alcançarmos a vitória completa. Muitas vezes, o inimigo tenta nos fazer desistir, nos desanimar e até nos convencer de que não vale a pena continuar lutando. Mas, como veremos, a perseverança na fé é o que nos leva ao triunfo final. A Bíblia nos adverte sobre a importância de perseverar. Em Tiago 1:12, lemos: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Este versículo nos ensina que as provações e desafios têm um propósito nos fortalecer e nos preparar para a recompensa. A perseverança não é apenas sobre suportar dificuldades, mas sobre crescer através delas e ser transformado pelo poder de Deus. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para ver a mão de Deus agindo em nossa vida e nos aproximando mais de sua vontade. Hebreus 1:2. A palavra de Deus nos encoraja, portanto, também nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aqui, o apóstolo nos exorta a correr com perseverança a corrida da fé. Com os olhos fixos em Jesus, Jesus é o nosso exemplo perfeito de perseverança. Ele passou por dor, sofrimento e humilhação, mas nunca desistiu, mesmo quando parecia que a vitória estava longe.
Ele sabia que o propósito de Deus para a sua vida era maior do que qualquer desafio ou dificuldade. Essa mesma perseverança deve ser uma característica nossa. Não importa o quanto os desafios espirituais ou naturais nos façam vacilar, a palavra de Deus nos ensina que devemos manter os olhos fixos em Cristo, a fé que persevera e a fé que vence. Quando enfrentamos dificuldades, podemos ser tentados a pensar que Deus nos abandonou ou que não há mais esperança, mas, ao manter nossa confiança em Deus, sabemos que Ele é fiel para nos dar a vitória, porque Romanos 8:3-7 afirma: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Uma das maiores tentações que enfrentamos é a de parar de orar ou de acreditar que a vitória nunca virá, mas, ao olharmos para a história de muitos homens e mulheres de fé, vemos que a vitória chegou no momento em que eles mais precisavam. Em Lucas 1:8-1, Jesus nos ensina: devemos orar sempre e nunca desanimar. Isso é um lembrete de que, mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente, nossa oração e perseverança estão fazendo a diferença. Muitas vezes, o inimigo quer que você desista, que pare de orar, que pare de acreditar. Mas a Bíblia nos ensina que, não, o momento da maior luta é quando nossa fé é mais poderosa. Eu quero compartilhar com você uma história de perseverança que mostra o poder da fé inabalável. Imagine que um homem, depois de anos de lutas, perdas e dificuldades, finalmente chegou ao limite. Ele estava prestes a desistir de tudo: a fé, a esperança, os sonhos. Mas então ele teve uma visão. Na visão, ele viu uma árvore forte que havia sido plantada à beira de um rio. E mesmo em meio a ventos fortes e tempestades, a árvore permanecia firme. Ele sentiu uma paz que não podia explicar. Esse homem então entendeu que, apesar de tudo, ele não deveria desistir, porque sua fé era como aquela árvore que estava plantada nas promessas de Deus e que sua perseverança o manteria firme. Esse homem, depois dessa experiência, continuou lutando, mas agora com mais confiança. Ele orava todos os dias, confiando que Deus estava ouvindo suas orações. E sabe o que aconteceu? As circunstâncias começaram a mudar. Ele foi promovido no trabalho, seus relacionamentos se restauraram e ele começou a ver portas de bênção se abrindo em sua vida, coisas que pareciam impossíveis. O que parecia ser o fim foi apenas o começo de um novo capítulo em sua vida. Ele experimentou a vitória que Deus tinha preparado para ele, mas a chave foi não desistir. Eu sei que você também pode estar enfrentando lutas e dificuldades e pode ser tentado a parar, mas lembre-se, a perseverança é a chave. Deus não nos prometeu uma vida sem dificuldades, mas Ele nos prometeu estar conosco em todas as lutas. Isaías 4:1-10 nos lembra: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor é fiel para nos fortalecer e nos ajudar a seguir em frente, mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Roger, quero te incentivar a não desistir, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Mantenha seus olhos em Jesus. Continue orando e confiando em suas promessas, não importa quanto tempo leve. A vitória vem para aqueles que perseveram até o fim. Vamos orar agora, pedindo a Deus força para continuar na luta espiritual
e coragem para não desistir. Senhor, eu te agradeço por tua fidelidade, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis. Eu confio que tu estás comigo e que a vitória é certa. Me ajuda a perseverar na oração, a manter a minha fé firme em ti e a não desistir. Mesmo quando a luta é árdua, eu oro para que o teu poder me fortaleça, me dê coragem e resistência para continuar, até que eu veja a tua vitória se manifestar em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Agora, querido irmão, irmã, saiba que você não está sozinho. Continue com fé e perseverança, pois Deus está com você e a vitória está garantida. Acredite, Deus sempre cumpre suas promessas. Agora que entendemos a importância da perseverança, é necessário olhar para o que Deus está fazendo enquanto aguardamos a manifestação da vitória em nossas vidas. A perseverança não é apenas uma espera passiva, mas uma jornada ativa, onde Deus trabalha em nosso interior, transformando-nos à imagem de Cristo. A luta espiritual não é apenas sobre vencer o inimigo, mas também sobre o que Deus quer fazer em nossa vida durante o processo. Em Romanos 5, 3-4, o apóstolo Paulo nos ensina, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Isso significa que as dificuldades e os desafios que enfrentamos não são em vão. Deus usa essas situações para nos ensinar a ser mais pacientes, mais confiantes e mais preparados para os grandes planos que Ele tem para nossas vidas. Cada dificuldade que passamos é uma oportunidade de crescer espiritualmente e se tornar mais forte em Cristo. A verdadeira transformação ocorre quando escolhemos não apenas resistir à tentação de desistir, mas quando vemos a mão de Deus moldando nossas vidas de maneiras que não poderíamos prever. A Bíblia fala sobre ser transformado pela renovação da nossa mente em Romanos 1:2. Quando perseveramos, nossa mente e nosso espírito são renovados. Deus está nos ensinando a ver a vida com seus olhos, a confiar nele de uma maneira mais profunda e a enxergar além das circunstâncias temporárias. Um exemplo maravilhoso de perseverança e transformação pode ser visto na vida de José, um dos filhos de Jacó, cuja história está relatada no livro de Gênesis. José foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, e passou anos sofrendo injustiças, mas ele nunca desistiu de confiar em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios, quando parecia que ele havia sido esquecido e abandonado. Deus estava trabalhando em sua vida. A perseverança de José foi recompensada quando ele se tornou governador do Egito e foi usado por Deus para salvar sua família da fome. O que parecia uma série de infortúnios se transformou em uma história de vitória e restauração. José, ao olhar para os anos de sofrimento, declarou: vós o fizestes para o mal, mas Deus o fez para o bem. Gênesis 50:20. Esse versículo nos ensina algo muito poderoso. Deus pode transformar qualquer situação de dor, sofrimento e luta em algo bom quando perseveramos. Mesmo nas dificuldades mais intensas, Deus está nos moldando para um propósito maior, que só Ele conhece. A cada passo de fé, Ele nos prepara para algo grandioso, algo que não conseguimos ver ainda, mas que Ele já tem em seu plano perfeito. Quando estamos em batalha espiritual, é importante lembrar que a luta não é apenas contra o inimigo visível, mas contra as forças espirituais que tentam enfraquecer nossa fé. Mas mesmo no meio dessa batalha, Deus usa essas situações para fortalecer o nosso caráter e nos aproximar mais dele. Ele não apenas nos dá a vitória,
mas também nos ensina a caminhar com Ele de maneira mais profunda. O livro de Tiago, 1:2-4, também nos lembra que devemos considerar toda alegria o fato de passarmos por diversas provações, sabendo que a prova da nossa fé produz a paciência, e a paciência tem sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em nada. Aqui, vemos que a perseverança nos leva a um lugar de maturidade espiritual. Deus quer nos tornar completos, e isso só acontece quando Ele nos ensina a perseverar. Esse processo de transformação pode ser doloroso, mas é essencial para o nosso crescimento espiritual. Quanto mais enfrentamos os desafios com fé, mais parecidos com Cristo nos tornamos. Jesus, em sua caminhada na terra, passou por provações imensas e sua perseverança nos ensinou o valor da obediência a Deus, mesmo quando o preço parece alto. A Hebreus 1:2 nos diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. A perseverança de Jesus nos dá a força para suportarmos nossas próprias dificuldades. Portanto, a perseverança na luta espiritual não é apenas sobre esperar a vitória externa, mas é também sobre o que Deus está fazendo em nosso coração enquanto aguardamos. Ele está nos moldando, transformando nossa mente, nosso espírito e nos preparando para um propósito maior. Ao passar por esses tempos difíceis, lembre-se de que Deus está conosco e Ele está usando cada situação para nos fazer mais parecidos com Cristo. Agora é hora de nos unir em oração, pedindo ao Senhor para nos dar a força necessária para perseverarmos na luta espiritual e continuar crescendo em fé e confiança em sua fidelidade. O Senhor, eu te agradeço por me fortalecer durante as dificuldades. Eu oro para que a tua mão poderosa me sustente e me transforme à imagem de Cristo. Mesmo em meio à luta, me ajude a ver o teu propósito em tudo que estou passando. Ensina-me a confiar mais em ti e a ser paciente, sabendo que a tua obra em minha vida está sendo feita. Eu te dou toda a honra e a glória, pois sei que o Senhor está comigo e me guiará até a vitória final. Em nome de Jesus. Amém. Não importa o que você está enfrentando agora, Deus está com você e sua transformação está em andamento. Continue perseverando na fé, pois a vitória é certa em Cristo. Chegamos ao último estágio de nossa jornada espiritual, a libertação e a vitória final. Após aprender a reconhecer os ataques espirituais, invocar a proteção divina, reverter as maldições e perseverar na fé. É hora de ver como a intervenção divina age em nossas vidas de maneira visível. Deus não nos chama para lutar sem que haja um propósito. Ele nos dá as armas espirituais e a fé necessária para que possamos alcançar a vitória. Mas a verdadeira vitória é o resultado de uma fé inabalável que se manifesta na libertação e restauração das áreas afetadas pelas forças do mal. Em João 8:3-6, Jesus nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é uma das promessas mais poderosas da Bíblia, a liberdade que vem de Cristo. Quando passamos por dificuldades espirituais e enfrentamos ataques do inimigo, a batalha muitas vezes parece interminável. No entanto, a libertação não é apenas uma promessa, é uma realidade que pode se manifestar em nossas vidas. Jesus já pagou o preço na cruz e sua morte e ressurreição garantiram nossa liberdade espiritual. A vitória é garantida e a libertação está à nossa disposição
Porque Cristo já conquistou tudo por nós. Em Lucas 4:1-8, Jesus diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. Essa palavra de Jesus é um lembrete de que, em sua vinda, Ele trouxe a libertação para os cativos. Ele veio para nos dar a liberdade que precisamos, não apenas física, mas principalmente espiritual. Quando entregamos nossas lutas a Ele, Ele vem e nos liberta do cativeiro do inimigo, seja ele psicológico, emocional ou espiritual. Cristo é o nosso libertador. E Ele é mais poderoso do que qualquer força maligna. Essa libertação não é apenas um conceito espiritual abstrato, mas algo que se manifesta em nossa vida cotidiana quando nos rendemos à ação de Deus. Vemos as cadeias do inimigo quebradas, as mentiras sendo desfeitas e as prisões que nos aprisionavam sendo abertas. Isso pode se manifestar de várias maneiras na cura de doenças, na restauração de relacionamentos, na prosperidade financeira ou na paz mental e emocional que antes parecia impossível quando confiamos plenamente em Deus e nos entregamos a Ele. A libertação se torna uma realidade em nossas vidas. Vamos pensar por um momento sobre o exemplo de Paulo e Silas em Atos 1:6, 2:5 até 26. Eles estavam presos, acorrentados e rodeados por circunstâncias extremamente difíceis, mas em vez de sucumbirem ao desespero, eles oraram e cantaram hinos a Deus. E, em um momento de adoração, de repente houve um grande terremoto, de sorte que os alicerces da prisão foram abalados e logo se abriram todas as portas e foram soltas as cadeias de todos. Isso nos mostra que a libertação pode vir de formas inesperadas. Quando estamos firmes na nossa fé e adoramos a Deus em meio às tribulações, Ele age de maneira sobrenatural para nos libertar. É importante entender que a libertação de Deus não é apenas um evento único, mas um processo contínuo. Deus pode ter nos libertado de muitos ataques espirituais, mas a jornada de fé exige que continuemos a confiar nele todos os dias. Em Salmo 34:1-9, lemos: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Isso nos lembra que as dificuldades podem vir, mas a promessa de que o Senhor nos livra de todas elas é inabalável. Agora, talvez você se pergunte como posso experimentar essa libertação. O primeiro passo é a fé. Mateus 1:7-20 nos diz: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. E nada vos será impossível. A fé é a chave que abre a porta para a ação de Deus em nossa vida. A confiança em seu poder é o que nos permite ver os milagres acontecerem. Deus não falha em suas promessas. Se você crê, você verá a libertação em sua vida. O segundo passo é a oração constante. Em Filipenses 4:6-7, a palavra nos instrui: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com Deus e, através dela,
a paz e a libertação de Deus entram em nosso coração. E mente, não importa o quanto a luta pareça grande, quando oramos com fé. Dieu répond. Por fim, a ação é uma parte fundamental do processo. Não podemos apenas esperar a libertação sem agir em fé. Precisamos declarar a palavra de Deus sobre nossa vida e tomar atitudes que refletem nossa confiança nele. Isso inclui perdoar os outros, afastar-se de tudo que é maligno e viver em alinhamento com a vontade de Deus. O Senhor sempre nos capacita a fazer a nossa parte. E quando tomamos a decisão de viver em obediência a Ele, vemos sua vitória sendo manifesta. Agora, vamos orar juntos, pedindo a libertação e a intervenção divina em nossas vidas. Pai Celestial, eu te agradeço por enviar o Teu Filho, Jesus Cristo, para nos libertar. Eu declaro que a Tua palavra é verdade e eu recebo a liberdade que Tu me prometeste. Eu oro para que toda a cadeia espiritual seja quebrada em minha vida e que eu experimente a libertação completa em Cristo. Senhor, eu creio que a vitória já é minha e que o inimigo não tem poder sobre minha vida. Eu declaro a liberdade em todas as áreas da minha vida, pela autoridade do nome de Jesus. Amém. Querido amigo, saiba que a libertação já começou. Continue em oração, continue em fé. E a vitória de Deus se manifestará em sua vida de maneira gloriosa. Através de Cristo, você é mais do que vencedor. Chegamos ao último passo da nossa jornada espiritual e esse é o momento da colheita, a colheita da vitória, que é o resultado de todos os passos que tomamos para superar os ataques espirituais. Perseverar na fé. Declarar a palavra de Deus e buscar a libertação. Agora é hora de colher os frutos da nossa confiança em Deus e ver o seu poder se manifestar de maneira completa e abundante em nossas vidas. Em Gálatas 4:15, a Bíblia nos ensina: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Este versículo traz uma poderosa lição sobre paciência e perseverança. Embora a luta espiritual possa parecer longa e desafiadora, a promessa de Deus é clara: se não desanimarmos, colheremos no tempo certo. O Senhor nunca falha em suas promessas e Ele está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver o que Ele está fazendo. A vitória não é algo que vem instantaneamente. Ela é o resultado de uma jornada de fé, oração, perseverança e obediência. A colheita da vitória começa com a transformação que ocorre dentro de nós. Deus não apenas nos dá a vitória sobre os ataques espirituais, mas Ele também nos transforma através dessa jornada. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada dificuldade que enfrentamos tem um propósito divino. Deus usa até mesmo os momentos mais desafiadores para nos moldar, nos ensinar e nos preparar para algo maior. Quando estamos dispostos a confiar em seu plano, Ele transforma nossas lutas em testemunhos de vitória. É importante entender que a vitória que Deus nos oferece não é apenas sobre o que acontece ao nosso redor, mas sobre o que acontece dentro de nós. A transformação interna é a verdadeira colheita da vitória. Em 2 Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo nos diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso significa que, embora as lutas possam ser difíceis no momento, elas estão produzindo algo grandioso em nossa vida, algo que durará por toda a eternidade,
Quando enfrentamos as dificuldades com fé e confiança, estamos acumulando riquezas espirituais que vão além de qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Agora, a colheita também envolve a restauração das áreas que foram afetadas pelos ataques espirituais. O que parecia perdido ou destruído pode ser restaurado por Deus de uma forma ainda mais gloriosa. M. Joel 2:5. Deus promete: restaurarei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Isso nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem o poder de restaurar todas as coisas. Se você tem áreas de sua vida que parecem destruídas, como relacionamentos quebrados, saúde abalada ou finanças comprometidas, saiba que Deus é especialista em restaurar. Ele pode transformar qualquer situação e fazer com que as coisas que foram perdidas se tornem melhores do que eram antes. Em João 1:0, Jesus nos promete: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A verdadeira colheita da vitória é uma vida cheia de abundância, uma vida onde experimentamos a paz de Deus, a alegria do Senhor e a prosperidade em todas as áreas. A abundância que Deus promete não é apenas material, mas é uma abundância espiritual. A paz que excede todo entendimento, a alegria que não depende das circunstâncias e a presença constante de Deus em nossa vida. Isso é a verdadeira colheita. Uma vida cheia da plenitude de Cristo. Agora é hora de você declarar essa vitória sobre sua vida. Não importa o que você tenha enfrentado, a colheita da vitória já está ao seu alcance. Deus tem um plano de bênçãos para você e Ele está pronto para derramar sobre sua vida tudo o que Ele tem reservado. A Bíblia nos ensina que Deus é fiel para cumprir todas as promessas que fez. 2 Coríntios 1:20. E você pode confiar que, conforme você perseverar na fé, a vitória será sua. Vamos orar agora, declarando a colheita da vitória e confiando que Deus está pronto para restaurar e abençoar todas as áreas da nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço por cada passo que dei nessa jornada espiritual. Eu creio que a vitória já é minha em Cristo Jesus. E eu declaro que a colheita da minha fé está se manifestando agora. Eu oro para que tu restaure todas as áreas da minha vida que foram afetadas e que tu derrame sobre mim uma abundância de bênçãos na saúde, nos relacionamentos, na minha vida financeira e na minha espiritualidade. Eu confio em ti, Senhor. Eu sei que a tua palavra é fiel, que a tua vitória se manifeste em minha vida de maneira abundante e gloriosa. Em nome de Jesus. Amém. Agora, querido amigo, ao declarar essa vitória, saiba que o Senhor está te abençoando e preparando um futuro ainda melhor. A colheita que Deus tem para você é abundante e você verá a transformação e a restauração de todas as áreas da sua vida. Confie em seu poder e continue caminhando na fé, pois a vitória já é sua em Cristo.